levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e pegou uma toalha e a colocou por volta da cintura. Depois colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. E aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: o que eu faço agora não sabes, mas o compreenderá depois. Então disse Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E respondeu Simão: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça. E disse Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, estáis todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Poder sentar nessa noite em nome de Jesus. Igreja militante do Senhor, poder sentar. Nessa noite, essa semana, Deus me colocou no coração essa mensagem. Alguns eruditos vão dizer que é uma mensagem para a seita, mas Jesus tem que ser pregada todo dia para as pessoas. É uma mensagem emblemática sobre lavar os pés dos discípulos. É um algo, aleluia, que vem para a igreja de hoje, a qual muitos não estão praticando. A primeira coisa que eu quero dizer sobre essa mensagem, aleluia, é de que quem lavava os pés das pessoas que chegavam na casa, os convidados, era um escravo, ou, aleluia, um servo, que trazia a bacia, e ali o convidado, quando chegava, pegava e banhava os pés. Ok? Você está louco, mas você me quer. E as pessoas pegavam, e quando viam aquela bacia para lavar os pés, descansavam. Porque pensa, no tempo de Cristo, aleluia, não tinha rua pavimentada. Todo mundo andava pela terra com sandálias. E quando chegava na casa, aleluia, outra pessoa com tapetes, as pessoas tinham que lavar os pés para que a poeira misturada na terra com esterco não sujasse a casa de quem você estava chegando ali. Então, aleluia, comumente, quando víamos um escravo com a bacia, era uma bênção. Mas agora, aleluia, eu vou entender a parte de Pedro, quando Jesus, que é o mestre, o Senhor, Pedro tinha acabado de dizer: Senhor, tu és o Filho de Deus. Aí você imagina, aleluia, na maior figura do seu país, está sentado no lugar com a gente que nem sequer alguém nos conhece. E de repente, chega um figurão, aleluia, presidente prudente. Você está à mesa jantando com ele, esse figurão tira o seu paletó, o seu terno, pega uma bacia e vem lavar seus pés. Daí Pedro diz: não, o Senhor não vai lavar meus pés em respeito a Cristo. Mas Cristo disse: eu vou lavar os seus pés. Você não tem parte comigo, aleluia. Jesus estava ensinando para nós que independente do tamanho, aleluia, da sua posição, que independente do tamanho do seu chamado, nós somos chamados para servir. Aleluia. Quando Jesus pega a toalha e ele começa, aleluia, a lavar o pé dos discípulos, ele está mostrando para ele, depois diz: olha, vocês não entendem agora, mas quando vocês entenderem, eu quero que vocês lavem os pés para os outros. E é isso em nossos dias que está faltando. Dentro do Evangelho, aleluia, o que está faltando em meio, aleluia, à palavra do Senhor. Pessoas que não sabem mais o que é humildade, pessoas que não sabem mais o que é ser pequeno. Oh glória, se você prestar atenção na ceia, eu tenho que ser a última pessoa a tomar a ceia do Senhor. Vocês todos são servidos. Eu oro para abençoar vocês, e eu tomo por último. Quem de nós tem sido dessa maneira? A mensagem que o Senhor me traz nessa noite para a igreja é para nós aprendermos a ser pequeno, é para nós aprendermos a servir para Deus. Quem não pode servir o seu irmão, não serve. Quem não pode, aleluia, acalentar o seu irmão, não serve. Quando precisamos de alguém, sempre alguém nos consola, sempre alguém, aleluia, nos vem nos abençoando. Tem pessoas que só prestam quando estão no hospital, quebrado, moído, jogado, e todo mundo vai servir. Tem pessoas que parecem que só são humildes quando estão quebradas, quando estão na pior. Pessoas que você vai entender que eu vou dizer nessa noite, aleluia, você tem dó ou pena, não é um chamado de Deus para a pessoa.
E a pessoa está ruim, você chama, vamos orar para fulano, vamos visitar fulano, aleluia. E aí você vai, você ora para aquela pessoa. Mas o que eu sempre falo nesse altar, não tem um sentimento de dó. Dó não é um sentimento que o crente tem que ter. Nós temos que ter um sentimento, aleluia, de que o nosso semelhante também esteja de pé igual nós estamos. Depois é somente Ele e Deus. Ser humilde, irmão, é buscar pelos outros. Jesus, aleluia. Jesus não esperou que alguém falasse com o Senhor, para que eu vou lavar os seus pés também. Não. Ele tomou a posição de um escravo. Ele tomou a posição de um servo, aleluia, para lavar os pés dos discípulos. E pasme você, Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Quem hoje está disposto a ser? Quem hoje está disposto a ser? Acaba começando a igreja hoje, aumenta bem de oratória, guardou as mensagens bíblicas, daqui a pouco ele pega 15 mil para pregar a palavra do Senhor. Aonde alguém ganha 15 mil reais em meia hora? Se você for mexer com essa pessoa, um animal estúpido. Quantos e quantos vídeos de pregadores, aleluia, eu não ouço, de que nos bastidores a pessoa parece um animal, um cavalo, não sabe quem é Jesus, não conhece Jesus, nunca conheceu o Espírito Santo. Quando conhecemos o Espírito Santo, somos humanos. Jesus disse, aleluia, Mateus 11:28, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, se Jesus é manso, temos que ser manso também. Se Jesus serve, temos que servir também. Agora, como é que eu quero só ser servido? Eu sou um pastor. Você vai me chamar na tua cara para comer picanha. Mas eu não posso chamar na minha casa para comer picanha. Presta atenção, eu quero que você pense nessa noite nisso. Do mesmo jeito que alguém serve, você também vai servir o irmão. E o Evangelho do Senhor não é Evangelho onde eu cresço, aqui no altar. É o Evangelho onde eu cresço sem que ninguém me veja. Veja, Deus não está chamando a gente para ser, aleluia, o notório no Brasil, não está chamando para ser o destacado no Brasil. Quando vamos orar, aleluia, não é aqui, porque nós estamos orando, o que está acontecendo, não. Só isso que você quer falar com ele. Não precisa ir para a praça, não precisa juntar 20, vai para o monte. Ele disse, somente entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, fala com o teu pai em secreto, que em público ele te recompensará. Muitos que querem ser grandes têm caído em laços. Mas nós que somos pequenos, como foi falado nessa noite, aleluia, às vezes choramos, às vezes sofremos, às vezes penamos, mas eu lembro do meu Salvador. Lavar os pés, aleluia, do seu semelhante, ou quando esse com o seu semelhante, é o que eu quero ver em nossos dias. Estou para ver um crente, aleluia, que sai da sua posição, que tem o seu carro, que ele abdica do seu carro, para, aleluia, agradar ao irmão. É mais fácil, aleluia, alguém uma certa vez, mas ele ligou para o missionário, nunca ele ligou para nós. Ele não via Jesus. Ai, meu filho está doente, que não sei o que. 1h da manhã, esperando que o pastor saísse de casa, pegasse o carro, para levar o filho da pessoa no médico. Sou pequeno, sou humilde. Já fui arrancado da minha cama 2h da manhã para expulsar demônio de uma pessoa que eu nem conheço. Servir ao Senhor, você está disposto? Foi louvar a pessoa de eis-me aqui, você está disposto? A lavar os pés das pessoas, você está disposto? A abdicar da sua posição para o irmão, você está disposto? A deixar a palavra do Senhor é notória, estão vendo errado. Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Bom, e tome diariamente a sua cruz e siga-me. O evangelho que eu prego para contar é o evangelho, aleluia, onde Deus está usando não é quem está em cima, Ele está usando quem está embaixo. Ele quer mover não na vida dos vigorosos. Se você pegar o evangelho, Senhor, não é, aleluia, governador,
E o que eu quero pregar nessa noite, que para subir na tribuna, para ser usado por Deus, tem que ser pequeno, tem que ser quebrado, tem que ser moído, tem que tirar, aleluia, o lugar da pompa, do lugar chegar. Olha, esse aqui é o pastor Nelson, não quero ser grande assim, eu quero ser pequeno. Quanto menor, irmão, Deus vai te usar. Quanto mais humilde, Deus vai te usar. Jesus sabia que Judas ia o trair. E lavou o pé dele. Quando ele entra na casa de Simão, o fariseu, capítulo 12 de João, ele está sentado. E diz a Bíblia, aleluia, que Maria vem por trás dele e joga um vaso de alabastro de perfume sobre ele. Judas reclama lá porque fez esse desperdício. Dava para vender por 300 denários esse perfume e dar aos pobres. Simão, aleluia, ele começa a pensar: se esse homem fosse profeta, ele sabia quem é que está, aleluia, jogando perfume nele, quem está tocando ele na pecadora. Jesus levanta e diz para ele: Simão, eu entrei na tua casa até agora, você não me deu água para lavar os pés, nem me deu ósculo santo, agora essa mulher fez. Então Deus sabe quem é manso e quem não é. Deus sabe quem é pequeno e quem não é. Deus sabe quem dá ordem e quem não é. Eu quero ser pequeno diante do Senhor. Aleluia! Às vezes, olha, você podia chegar no lugar, você podia chegar um pastorzão, um nome, renome. Todo mundo pega, põe no carro e vai. Eu já fui em culto, aleluia, de um culto, era uma um monte, mas não era monte, era um culto num lugar em que a gente via pessoas colocando isso há 20 anos. Pastor, a gente chegava e colocava 100 conto no pé dele, umas 4, 5 pessoas, só figurando. Tem inveja, eu estou reclamando, mas às vezes Deus quer usar a gente, irmão, quer quebrar. E às vezes você pergunta para Deus: por que eu estou passando por essa prova? Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Senhor, por que aleluia esse esforço na minha vida? Porque, meu Pai, nós pedimos, aleluia, quando você pede para crescer, parece que Deus quebra mais. Quando você pede para Deus, aleluia, abrir as suas portas, fecha mais. Quando você pede para Deus: eu quero ser usado, Senhor, aleluia, as coisas vai ficar tudo ao contrário, porque essa é a ótica de Deus. Essa é a ótica de Deus. É necessário que quem se aproxime do nosso Salvador tenha fé. E para ter fé muitas vezes é joelho. E para o joelho é muitas vezes chorando. A gente que é macho, né? Nós somos machos. Nós não choramos. Fora. Às vezes dá esforço, às vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Às vezes queríamos que Deus movesse de uma maneira, aleluia, sobrenatural. Às vezes a afronta, às vezes, aleluia, o problema, às vezes a dor. Satanás parece que tem sido andado para o seu, aleluia, as suas coisas não dar certo. Parece que tem sido andado para que o ataque no seu casamento, a mulher não respeita, o marido cutuca, os filhos viram, aleluia, um giraia na sua frente. Mas eu quero pregar para você nessa noite, aleluia, prepare os teus pés. O Espírito Santo do Senhor, aleluia, vai te colocar de pé, vai marchar com você e vai te mostrar que você será o melhor da mesa. Uma palavra que em nosso dia notório chama-se reconhecimento. E nós queríamos ter reconhecimento, só que nós não temos. E o trabalho que o Senhor está fazendo conosco, aleluia, é algo grande. Aqui Jesus está citando Pedro, que é sempre atirado, e fala de Judas em 9. Mas o Senhor sabia do coração de cada um daqueles 12 que estavam ali com ele. Aqui dentro Deus sabe do coração de cada um de vocês. Deus sabe da servidão de cada um de vocês. Deus sabe da dor de cada um de vocês. E assim como aqueles 12, Ele chamou você para estar à mesa com Ele. Aleluia. Agora pense o homem, aleluia, que desceu à terra, que tinha autoridade e poder. Aleluia, se fez menor que os anjos, mas é muito infinitas vezes maior. Aleluia, glória. A Bíblia diz que nós não vemos, mas o amamos. E aquela pessoa cheia de poder, cheia de graça. Imagine você, aleluia, ele toca no leproso, o leproso fica limpo. Ele toca no cego, o cego fica limpo. E de repente
continua despindo da sua glória para abençoar a sua vida. Ele continua despindo da sua glória para abençoar você. Ele é Deus, é cheio da graça, é cheio do poder. Mas quando você clama e diz a Ele: Senhor, tenha misericórdia, eu tenho certeza, aleluia, que o moinho, quando estava armando, quando deu problema, quando bateu e começou a mudar, a primeira coisa que veio na cabeça do moinho é: Deus tem misericórdia. É a primeira frase que vem na cabeça até do ateu: meu Deus, olha por mim. E Ele tem olhado. Se você subiu, é porque Ele é Deus da tua vida. Se está sendo provado, é porque é Deus da tua vida. Se tem problema, é porque é Deus da tua vida. Se está enchendo o teu cerebro, é porque tem Deus. Ele é Deus da tua casa para mudar a tua história. O que eu quero é estar mesa com Ele. Se Ele vai lavar meus pés ou não, eu quero estar mesa com Ele. Eu não quero ser como Simão, quando ele meio que lavar os pés era um símbolo de gentileza. Hoje na sua casa é o mesmo que dá senha do Wi-Fi. Você não dá a senha do Wi-Fi para alguém porque você não gosta da pessoa, ela não pediu. Mas geralmente já chega: eu tenho a senha, não dá a senha. Lavar os pés era obrigação, era a primeira coisa. Primeiro, para que o convidado se sentisse bem e para que você mostrasse a tristeza. Então, quando alguém não dava a priori de lavar os pés do convidado, simbolizava que ele não era bem-vindo naquele lugar. Então eu falo para você: pense em tudo que o meu Salvador sofreu por sua causa. Pense onde o meu Salvador desceu por sua causa. E às vezes nós somos ingratos, nós somos hipócritas. No meio da dor, no meio da luta, começamos: Deus, o Senhor não está me vendo? Deus, tem misericórdia de mim. Ai, Pai, essa luta está pesada, essa luta é complicada. Oh, glória, mas Deus é na sua vida. Às vezes você não entende o que Deus está fazendo, mas aí tem a maneira dele de trabalhar. E Pedro não estava entendendo. No meu pé, o Senhor não vai lavar, isso não está bom. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Eu quero nessa noite dizer para você que tem muita gente no meio do Evangelho que estão com os pés sujos, que simboliza pecado, que estão com os pés empoeirados, que simboliza falta de gentileza, falta de humildade, aleluia, falta de destreza. Tem gente hoje em dia que, se você mexer com ele, você leva um murro na cara. Se ele não der um empurro em você e jogar no chão, aleluia, você é esfaqueado ou você é baleado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: pense muito bem, preste atenção com quem você mexe, preste atenção com quem você fala, preste atenção com quem você pede oração, porque nem todo mundo hoje em dia é servo de Deus. Preste atenção, aleluia, onde você coloca os teus pés, porque Deus não está em qualquer lugar, não. Deus tem um lugar dele escolhido para estar com os seus. E se Ele te escolheu, você vai sofrer. Se Ele te escolheu, você vai penar, mas a vitória é garantida. Cada um que Jesus chama, o ato de lavar os pés é como se Ele dissesse para nós assim: você não está pronto, você não está pronta. Eu tenho que tirar alguma coisa de você que não está me agradando. E aí você pergunta: mas como, Deus? Ele diz: você não é do meu gosto ainda, eu quero melhorar você. Então o Senhor começa a arrancar tudo que não presta de você. Presta atenção. Deus vai arrancar os palavrões da sua boca. Deus vai arrancar os pensamentos impuros da sua boca. Pensamento impuro da sua mente, da sua boca. Deus vai arrancar esse nervosismo da sua vida, essa impaciência da sua casa. Estamos estudando e vendo que a paciência é primordial para Deus poder habitar. E depois de ter lavados, que quando você pega, aleluia, um prato, você comeu, ele fica na mesa, tem que lavar ele para usar de novo. E é isso que Deus está fazendo conosco. Entendeu? Pela mensagem dessa noite, aleluia, leva, você recebe, é Deus, não, Deus é contigo, mas Ele vai lavar você. Ele vai virar você de boca para cima,
para ele poder usar da maneira que ele está, ele não pode usar. Imagine Deus me usando aqui, daqui a pouco a minha boca suja, xingando um monte de palavrão ali, invocando demônios. Aí Deus, o que está acontecendo? Deus quer te usar. E Deus tem pressa. Só que a pressa de Deus está condicionada ao meu desejo. Mas daqui eu abdiquei de muita festa. Mas daqui, aleluia, eu abdiquei de muito passeio. O diabo é sujo. E vai aparecer um monte de parente, um monte de pessoas que vão em tal lugar. Vamos no casamento, vamos em festa. Você vai ter que escolher ou Jesus ou a festa. Está doendo agora. Mas o Senhor quer modelar você da maneira que Ele quer usar. E lavar os pés é a primeira coisa que o Senhor começa fazendo com os discípulos. Ele disse: quando vocês entenderem, vocês não lavarão os pés dos outros. Sabe que é complicado quando nós precisamos do outro? Porque quando o irmão precisa do outro, chega todo manso, humilde, né? Pô, irmão, estou precisando, você vai em casa ver lá um ar para mim, que não sei o quê. Não vou lá, pastor. Mas quando o irmão precisa de mim, eu não estou na mão do irmão. O irmão faz o melhor que tem para mim. E amanhã depois, eu não olho mais para a cara do irmão. A humildade do Evangelho é coisa que Deus está trabalhando na vida do crente. A humildade do Evangelho é coisa que Deus está trabalhando no teu ser. O levante no meio de parente, o levante no meio de emprego, o levante com as pessoas, é tudo um projeto de Deus para testar a tua paciência. É um projeto de Deus para saber como você está, se você está agradando a Ele ou não. Os 12 estavam ali, os 12 lavaram os seus pés, é como se o Senhor dissesse: bem-vindo, aleluia, ao meu lado. Só que nós surgindo no Evangelho, aleluia, ninguém quer lavar os pés, ninguém quer lavar as mãos, ninguém quer sentar-se e comer-se, quer chegar de qualquer maneira com o pé sujo e sentar na mesa. Não é assim que Deus trabalha. Pessoas se convertem num dia, no outro dia está em tudo quanto é igreja contando testemunho, como se fosse salvo, como se fosse preparado, aleluia. Aí a pessoa quer dinheiro, ela não quer pregar Jesus Cristo. Quando nós subimos aqui, aleluia, nós temos que esquecer o nosso dinheiro, nós temos que esquecer, aleluia, a nossa vida e pregar Jesus ressurreto, pregar aquele salva, pregar aquele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo em nossos dias. Temos que falar mais de Jesus e menos de nós. Quando alguém chega e pergunta: como é que você vai? Estou bem. Mas está melhor do que era, porque é Jesus que me transformou. Em nosso dia tem muita gente falando dele e não sabe falar de Jesus. Tem muita gente que não quer sentar-se à mesa. Tem muita gente que não quer lavar os pés, que, aleluia, que não quer mudança, que não quer tomar sua cruz, aleluia. É andar com o seu sofrimento, é andar com o seu chamado, carregar a cruz, aleluia. Vai ter dia de você chorar, como o irmão se deu, aleluia. Vai ter dia que alguém vai carregar para você, mas o que importa é que lá na frente a vitória, ela é garantida para mim e para você. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, sentar-se com o mestre, num banquete com o Senhor, é a melhor coisa que tem sobre nossas vidas. E para eu sentar no banquete com o Senhor, eu tenho que mudar o meu jeito, eu tenho que mudar minhas vestes, eu tenho que, aleluia, lavar meus pés, lavar a minha boca, lavar o meu corpo. Isso, aleluia, somente com o Senhor. Está difícil entender o Evangelho, irmãos. Temos que ser diferentes, temos que ser pequenos. Paulo diz assim, aleluia: comunicai as vossas necessidades com os santos. Não é vergonha chegar, meu irmão, me ajude em oração numa causa. Não precisa falar o que é, seu irmão, ajude em oração. Se for um irmão de oração, ele vai orar por você. Seja humilde. Precisamos uns dos outros para nós crescermos. Essa igreja só vai crescer o dia que todo mundo orar no seu sentido. Senhor, move nossa igreja, abençoa nossa igreja, transforma nossa igreja. Nós precisamos da sua glória. Quem sabe o que estamos passando? É até o momento que nós nos unimos
e vemos que nós em Cristo somos vencedores. Vê que nós em Cristo somos diferentes. O Evangelho não é você vai receber, Deus é contigo, Deus está olhando só para o seu sofrimento. Deus olha para todos. Deus olha para a sua igreja. Paulo diz, aleluia, que quando nos reunimos, sorte não é para melhor, senão para pior. Então quando nos reunimos, aleluia, Satanás tem que ficar lá de fora da porta. Principado e potestade não vai poder na sua vida. A bênção do Senhor será sobre a tua casa. Aleluia, nós podemos servir ao irmão. Tem gente que só pode, aleluia, ele só conversa com o outro, enquanto ele pode arrancar alguma coisa, ele conversa, ele tem, ele vai, mas quando não pode arrancar nada, ele quer queimar a mão. Aleluia. Nessa noite eu quero te assentar-se com o Mestre, assentar-se com o Senhor. E para me assentar mesmo com o Senhor, eu quero, aleluia, marchar com você. Quero marchar com você e quero ver Deus agir na sua vida como Ele age na minha vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero ver Deus responder as suas orações como responde as minhas orações. Eu quero ver você diferente diante do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero ver você renunciar ao mundo e olhar para Jesus. Eu quero ver você, aleluia, esquecer o mundo, esquecer os parentes, esquecer todo mundo, aleluia, e focar no seu sonho, focar no seu objetivo. Sabe o que está faltando? O crente profetizar na sua própria vida. Sabe o que está faltando? O crente, aleluia, desejo de vitória. Sabe o que está faltando? O crente olhar para ele mesmo. Tem hora que temos que esquecer tudo à nossa volta e começar a dizer: Jesus, olha para mim, Pai, olha para mim, porque eu preciso da sua graça. Você quer resolver o problema do seu pai, o problema da sua mãe, dos seus irmãos, de todo mundo, e esquece os seus problemas. Você não vai resolver, meu irmão. Só que quando você olhar para a tua casa e começar a perceber que você e tua esposa, ou aleluia, você e sua esposa são um só, aí a bênção muda. Não, porque eu quero essa Bíblia aqui. E eu sou macho, ela vai ficar aqui. Se ele pegar, eu te meto a mão na cara. Oxi, mas que unção. Ou ela coloca aqui e diz: eu coloquei aqui, porque eu que mando nessa casa. Oxi, não está Jesus nesse negócio. Vamos dar os pés no outro. O seu humilde. Gênesis 2:24 diz, aleluia, e conhecerá o homem e a sua mulher, e deixará pai e mãe, vírgula, e serão os dois vão se carne. Enquanto eu não ver que eu e minha esposa somos um, não crescemos. Enquanto não é você abandonar sua mãe, viu, Lute? Calma aí, eu vou pregar aqui. É deixar ela na casa dela e você na sua. E a sua está aqui no próximo. Aleluia. Só que tem muita gente que esquece o marido e vive com a mãe, ou vive com os parentes. A mulher é o último plano, o marido é o último plano. Mamãe, meu doutor, meu xodó, casa com ela. Viu? Ah, vamos sair? Não, não vou, porque eu não posso deixar meu pai sozinho. Vamos sair? Não, domingo eu vou na minha mãe. Quando eu morava na casa com a mãe, só voltava a bater nela. E agora eu moro no xodó, não doido. Quando morava em casa, só voltava a sair na rua com o pai. E agora é tudo cuti-cuti. Não. Quando o Senhor nos chama para ser humilde, é sabermos a nossa posição, é sabermos como nós vivemos, é saber aquilo que o Senhor tem para nós. Quando na Bíblia Jesus disse que chamou um jovem para seguir a ele, e o jovem diz assim: olha, primeiro, espera, aleluia, eu sepultar meu pai e minha mãe. Não é que o homem estava morto, não. Ele queria seguir Jesus, mas também ter meu pai, e se o pai um dia morresse, aí ele não. Nós servimos a Deus há 27 anos. E Deus tem muitas bênçãos preparadas para nós. Não tem como Deus preparar o melhor para você se a sua mente não está em Cristo. Não tem como Deus te enriquecer se a sua mente não está em Cristo. Se
Se hoje você não é fiel ao Senhor, assentado na mesa com Ele, amanhã rica, aleluia, e abençoado, você não vai servir o Senhor do mesmo jeito. Eita, mas está todo mundo andando, eu fecho o link aqui hoje. Deus é grande. E olha, Jesus sabia que Judas ia me trair. E mesmo assim ele estava nessa. Jesus sabe quem é você, como é a sua casa, como é o seu serviço. Só que Ele está esperando de você que o seu coração se torne Ele. Todo mundo critica Pedro, mas Pedro disse: não, você não vai lavar meu pé. Mas depois Pedro diz: não, você lava meu pé, lava minha cabeça, lava minha mão. E entrega a tua alma. É difícil entregar-se ao Senhor. Na minha concepção, já estou parando. Quando Deus me chamou do mundo, a minha vida não derrota. A nossa vida, aleluia, só tinha problema. O casamento já estava desgastado. E o Senhor, quando entrou em nossa vida, como dizer, igreja assim: ó, eu mudo tudo. Esse desgaste, essa luta, essa opressão, aleluia, esse sentimento de choro, o sentimento de derrota, sabe o que é? Falta de se entregar a Jesus. Eu não posso ser de Cristo só no domingo quando eu venho aqui. Eu tenho que ser de Cristo a cada momento. A minha casa é dele. Aonde eu vou, estou com ele. Agora, se eu sou crente no domingo, na semana eu posto música do mundo, na semana eu divulgo um monte de porcaria. Tem um monte de crente, eu tenho medo de falar, posto um monte de coisa da maçonaria, mas de Deus não posta nada. Não é isso que Deus quer. Cada um na sua posição. Nós fomos chamados para servir a Cristo. E enquanto nós não servimos a Cristo, nossa vida não vai. Enquanto nós não servimos a Cristo, aleluia, não crescemos. Estamos estagnados, estamos parados, ancorados no lugar de Deus esperando que Ele tome a posição. É como aquele que vai para a igreja, mas não sei se eu vou batizar. Eu vou esperar para ver se eu batizo. Igreja, estar na mesa com o Senhor é a melhor dádiva que tem. E se eu estivesse ali, como os outros discípulos na hora, eu não abriria minha boca. Alguém poderia pensar e falar assim: não quer ser Jesus lavando o pé de todos. Mas quem estava ali pensou e sabia que era a posição do escravo, mas uma posição digna. Eu fecho a mensagem dizendo: nenhum serviço de ninguém é indigno. Toda posição da igreja, toda posição na rua, toda posição no seu serviço é digno de todo mundo. Não é que eu quero ser mais que ninguém, mas se eu chegar num serviço, aleluia, onde alguém está limpando o chão, tem gente, aleluia, que é snob, molha o cara, ele passa, pisa, não dá nem, aleluia. Eu faço questão de desviar porque alguém está trabalhando. E aleluia, que limpa o chão é tão digno quanto um gerente. Você não é menos que ninguém, não, meu irmão, aleluia. Deus chamou você para ser igual a todo mundo. Você que é patrão, todo mundo tem que ser tratado igual. Jesus nos mostrou isso. Aqui dentro eu sou igual a você. A diferença é que eu fui chamado para pregar e você foi chamado, aleluia. Vai cair mais um dia, você volta aqui. Só que Deus quebra. E o quebrar de Deus é de várias maneiras. Não espera Deus quebrar você de uma maneira tal a qual você venha gemer. Aceite a mão do Senhor. Aceite o Senhor muda você. A sua casa, a da sua mãe e da sua mãe, a do seu filho e do seu filho. E cada um anda segundo o que Deus quer. Eu quero que você pare, que você analise nessa noite e veja espiritualmente que o Senhor está nos limpando, o Senhor está nos preparando, porque vai começar um novo tempo nessa igreja. Vai começar tempos de vitória. Vai começar tempos onde o Senhor moverá sobre vossas vidas. Não se assuste por ter visões. Não se assuste vendo vultos. Não se assuste ouvindo coisas que ninguém ouviu. Aleluia. Não se assuste tomando decisões pelo Espírito, porque Deus é grande e maravilhoso. Nessa noite, aleluia, o Senhor repreende. O Senhor está amarrando principados. O Senhor está amarrando potestades. Só para nos dar vitória. Deus, Ele alavancará a sua vida. Deus mudará a tua história, dependendo somente de você. Quanto mais você dedicar
e dizer para você: levanta-te. Chegou um novo tempo em sua vida. Não está liberando essa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Camila.